Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Feche os teus olhos. Ó Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, pela liberdade que temos de ouvi-la. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui para receber o alimento espiritual. Estamos aqui, Senhor, para ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Portanto, Senhor, Espírito Santo, leva a Tua mensagem aos nossos corações, de modo que possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, iluminados pelo entendimento, pelo conhecimento da Tua palavra, iluminados, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito e eficácia do Teu Evangelho. Fala conosco, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é uma daquelas parábolas de Jesus que aquele que tem familiaridade com a Bíblia conhece muito bem, né? Há certas parábolas que são conhecidas até por aqueles que têm pouca familiaridade com a Bíblia, né? Como o filho pródigo, como o samaritano, como essa. E essa parábola, na sua riqueza, né? Na sua riqueza de detalhes, né? Há tantos detalhes aqui, há tanta coisa admirável nessa parábola de Jesus para nos ensinar, né? Ele fala de rico, pobre, ele fala de anjos, ele fala de vestimentas ricas e de tormentas, né? de úlceras, de dores, de sofrimento. Fala de abastança, fala de miséria, ele fala de céu, de inferno e de tantas coisas mais. Mas uma coisa é a gente admirar a parábola, outra coisa é nós aprendermos com ela. E muitas vezes nós ficamos tão admirados com aquilo que a Bíblia diz, trazendo à nossa mente e tentando refletir, que esquecemos de aprender o que ela diz, né? Então são muitos os que ouvem, são muitos os que sabem, mas infelizmente são poucos os que sentem. E só aquele que sente pode aprender, pode absorver, pode receber aquilo que a palavra de Deus está dizendo.
Portanto, não há nada novo aqui para o conhecimento, mas há sempre algo novo para o sentimento, para o coração. E é isso que nós precisamos aprender com essa parábola. A primeira coisa que a gente precisa aprender aqui, ou recordar, ou lembrar, é que essa metáfora não justifica àqueles que pensam que, uma vez mortos no inferno ou no céu, podem ter ligações e conversa com o morto. Não existe isso, é apenas uma metáfora, apenas uma forma que a palavra usa de dizer. Jesus está usando uma metáfora aqui, ele não está dizendo que há ligações, conversas um com o outro, é apenas para você perceber a profundidade da palavra, porque senão você vai pensar e justificar aqueles que erroneamente têm doutrinas, criam doutrinas que há uma comunicação depois. Não há isso, tá? Entre céu e inferno, é apenas uma forma metafórica que Jesus usa para nos ensinar algo muito mais profundo e real e verdadeiro. Outra coisa que a gente precisa aprender, é que nessa parábola não há em nenhum momento nada que Jesus usa, nenhuma palavra de louvor de Jesus para quem é rico ou para quem é pobre. A questão dessa parábola não é louvar ou acentuar a pobreza e a riqueza, e justificar dizendo que o rico ele está propenso ao inferno e o pobre, qualquer pobre, vai para o céu. Não, porque tem pobre que não tem Cristo, não tem humildade, não tem um coração transformado, como tem rico que tem. Então não é por aí. Jesus não coloca aqui nenhum tipo de louvor à pobreza ou à riqueza. Não está aí a mensagem de Cristo. Mesmo porque nesse mundo que a gente vive, em que as pessoas buscam igualdade, nunca vai existir, Essas teorias, essas formas que as pessoas tentam de trazer igualdade para o mundo, não vai existir. Jesus mesmo disse: os pobres sempre existirão com vocês. Talvez a gente não quer dizer que a gente não se preocupe com a pobreza, com o necessitado, mas que a gente não se ilude de que vai haver igualdade no mundo. Pega um país como o nosso, pega toda a riqueza e reparte com todo mundo, todos igualmente, e daqui a tantos anos você vai ver que vai existir o pobre, o rico, aquele que comprou do pobre, aquele que adquiriu mais, aquele que perdeu tudo, aquele que não soube levar. Porque o problema da desigualdade social não está só nas políticas, não está só na sociedade, ela é proveniente do pecado. É o pecado que causa toda essa desigualdade. E só vai existir igualdade na glória quando Jesus voltar. Então, isso precisa ser esclarecido, porque essa ideia utópica errônea de que pode todo mundo ser igual é errado, porque o pecado gerou pessoas. Essa diferença: tem o inteligente, tem o menos desprovido de inteligência, tem o rico, tem o pobre, tem o forte, tem o fraco, tem o bonito, tem o feio, tem o gordo, tem o magro. Então tem toda essa diferença e não vai mudar. Então basta você basta você igualar todo mundo aqui, e daqui 10, 20 anos tem aquele que perdeu tudo, tem aquele que comprou do outro, tem aquele que adquiriu mais riqueza, tem aquele que ficou mais pobre. Entendeu? Porque isso é proveniente do pecado. Isso a gente tem que destacar, para que a gente entenda. E começando a aprender com essa parábola de Jesus, quando ele começa a mostrar para nós, que a condição, porque Jesus atribui diferentes realidades para as pessoas. Deus nos permite diferentes realidades aqui no mundo. Mas agora ele mostra para a gente que a condição que a gente vive aqui na Terra, a realidade que a gente vive na temporalidade da nossa existência, não é teste para a alma de ninguém.
Não é a condição que a gente vive aqui, que é o teste da nossa alma, né? Veja aqui o rico, né? O rico, ele vestia púrpura, né? Roupas caríssimas, vivia nas festas, tinha uma mansão enorme, né? Saía, vinha, tinha pessoas ao seu lado, tinha reconhecimento, era exaltado, era isso, era aquilo. Nós podemos ver um monte de coisa que o rico vivia, não faltava nada, vivia se banqueteando na sua casa, comendo do bom e do melhor que a riqueza material lhe proporcionava, vestindo do bom e do melhor que a riqueza lhe proporcionava, andando para lá e para cá. Só que existia uma pequena diferença, né? Ele podia vestir as melhores roupas que o mundo pudesse proporcionar, mas não tinha a veste da justiça que só Jesus podia proporcionar. Ele podia comer os maiores banquetes que a riqueza material podia proporcionar do mundo, mas jamais comeu o pão que desceu do céu. Ele podia beber os melhores vinhos que a riqueza podia proporcionar, mas jamais bebeu da água da vida. Ele podia morar na maior mansão como ele morava e a riqueza podia proporcionar, mas jamais morou ou tinha lugar na mansão celestial. Ele podia ter um nome diante da sociedade, mas jamais tinha um nome no livro da vida. Então, olhando por um aspecto mais elevado da percepção humana, da percepção de Deus, melhor dizendo, e não na humana, porque nós nos enganamos o tempo todo, porque nós sempre vamos exaltar o rico, o bem-sucedido financeiramente, sempre vamos diferenciá-lo, e por mais que a gente negue, a gente faz diferença. O pobre, o simples, a gente recebe, abraça, senta, mas o rico a gente estende, a gente sempre está exaltando e falando, trazendo de uma forma ou de outra. É um erro a gente sempre está olhando para eles como se eles fossem os bem-sucedidos da vida, como a sociedade olha, mas se você aprende a olhar como um crente verdadeiro, como Deus enxerga, ao nível da excelência de Deus, nós podemos dizer claramente que o rico era apenas um pobre. Sua prosperidade era compatível com o que o mundo dá, mas ele jamais obteria os tesouros do céu. E quem não tem o tesouro do céu não passa de um pobre miserável. Agora, nós vemos, por outro lado, a outra figura de Lázaro, um homem cuja a circunstância era de total mendigância, de pobreza, de miséria. Um homem que sentava à porta da casa enorme daquele rico e pedia apenas que lhe desse de comer, e comia das migalhas que caíam, os cães lambiam suas feridas, suas úlceras. Um homem que não tinha o que vestir, só trapos. Um homem que não tinha o que comer, só migalhas. Um homem que não tinha onde morar, morava na rua. Um homem que não tinha amigos, que não tinha ninguém que o auxiliasse, mas esse homem tinha um nome, que foi dado por Deus, olhando pelo modo elevado. Jesus declara que o rico não tinha nome, Jesus não deu nome, mas para o pobre ele deu um nome. Ele tinha um nome que era doce na boca de Deus. Ele não tinha o que vestir, mas vestiu as vestes de Jesus. E por que eu estou falando porque ele é pobre? Não, porque pelo conhecimento bíblico e teológico, jamais ele estaria, Jesus dizendo que ele estaria na glória, que ele estaria ali no seio de Abraão, se ele não fosse salvo, eleito de Deus. Não era por ele ser pobre, é porque a Bíblia diz onde é que ele estava. E se a parábola diz onde é que ele estava, é porque ele tinha fé, salvação
lição na vida dele. Então eles tinham a veste de Cristo, vestido da justiça de Cristo. Ele no mundo comia as migalhas, mas comeu do pão do céu. Ele não podia beber as bebidas daquele rico, mas bebeu da água da vida. Ele não tinha os amigos poderosos que o rico tinha aqui na terra, mas ele tinha amigos no céu. E tinha um grande amigo que é Cristo Jesus, maior de todos. Então você percebe que condição não é teste para a alma. Não é teste para a alma, né? Ele tinha a alma salva, transformada, o outro não. A riqueza não pode comprar salvação, a riqueza da terra. Pois só Cristo pode salvar, só Cristo pode moldar e transformar a alma de alguém. Então, você percebe que um era próspero segundo o rico, mas o outro era próspero segundo Deus. Prosperidade bíblica é ausência de necessidade. Um viveu a temporalidade na abastança, mas a eternidade no inferno. O outro viveu a miséria na temporalidade, mas a garantia da riqueza na eternidade. Essa é uma grande diferença. Outra coisa que a gente aprende com esse texto é que, no fundo, a morte iguala a todos. A morte iguala todas as pessoas. Quando chega o momento, a parábola diz que ao mesmo tempo que aquele Lázaro morreu, aquele rico também morreu. Ambos vão parar aonde? No túmulo. Ali todos são iguais. Não é porque ele é rico que ele não vai para debaixo da terra, não é porque ele é pobre que ele não vai para debaixo da terra. Do pó veio, do pó voltará. Né? Então, é engraçado, aquele rico poderia ter um velório daqueles. Poderia ter um velório mais luxuoso, um monte de gente vendo. Poderia ter um túmulo dos mais luxuosos, mas ia para debaixo da terra. O pobre, o mendigo, talvez não tinha ninguém, nem um velório, mas a Bíblia diz aqui que os anjos o buscavam. Os anjos vieram buscar a levar do seio de Abraão. É engraçado porque as pessoas não aprendem a viver essa vida como se fosse morrer. Você precisa aprender a morrer para aprender a viver. As pessoas costumam viver a temporalidade não imaginando que a morte, a cada vez que você nasce, a morte está na contagem regressiva. Então a gente precisa entender que a qualquer momento em que Deus quiser, nós nos encontraremos aonde? O fim da nossa existência temporal. A morte iguala a todo mundo. Aí você se pergunta, entre o rico e o pobre, qual é a verdade? E aí você aprende mais uma coisa, né? Quão preciosa é a alma de um crente para Deus, aos olhos de Deus. Quando aquele homem, Lázaro, morreu, os anjos vieram buscar. Os anjos vieram levá-lo para o seio de Abraão. Ele estava ao lado de Abraão, de Moisés, de tudo ali, usufruindo das promessas do Senhor. Olha quanto é precioso aos olhos de Deus, e a gente fica sempre tão embasbacado por aqueles que têm, e fica tão assim por aqueles que não têm, porque não olhamos com os olhos de Deus. Quão precioso era Lázaro. E aí muita gente vai dizer, como Deus pode permitir que um homem sofra como aquele? Se ele era dele. O pecado causa isso, mas Deus coloca no coração do homem que você pode sofrer todas as tribulações daqui,
mas está reservado para você a mansão celestial e todos os benefícios e privilégios da eternidade com Deus. Será que nós estamos vivendo assim? Nós queremos o privilégio do mundo, esquecendo de qual é o maior privilégio que nós temos na vida? É como Deus nos vê. A bênção, acima de tudo, é aquilo, é a forma como Deus nos vê. Quando Jacó lutou com o anjo, eu só te largo quando me abençoares. E ele lutou, saiu manco, saiu com a perna arrastando o resto da vida. O anjo, mas recebeu a bênção, o anjo disse: já não chamarás mais Jacó, que significa enganador, mas Israel, aquele que lutou com Deus. Ou seja, ali mudou a maneira como Deus, olha, e ele sentiu: eu sei como Deus me vê. Então, olha como é precioso a alma de um crente de verdade para Deus. Você já se perguntou sobre isso? Se você é um crente verdadeiro, por mais que você sofra, passe todas as dificuldades da vida, você já se perguntou? Quando você olha os personagens bíblicos, você olha Jó, quando Jó sofreu, mas olha o fim que Deus lhe deu. Olha, tantas vezes, olha Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quanto sofrimento, mas olha o que sobrou. Olha os discípulos, os apóstolos. Olha quantos homens morreram queimados por professarem a sua fé. E muitos daqueles homens ali queimados, e todo mundo olhando, assistindo, e aqueles que o acusavam, vivendo as riquezas do mundo, o glamour do mundo, e olhando e mostrando como coitado, esses, aos olhos de Deus, onde estão? E aqueles que desfrutaram o mundo, onde estão agora? Onde estão? Será que nós paramos para pensar nisso? Nós que valorizamos os ricos e bem-sucedidos do mundo, nós que ficamos, ninguém segue um pobre no Instagram, né? Ninguém fica lá preocupado com o que o pobre está fazendo, mas todo mundo segue os ricos, a ver a roupa que ele comprou, a casa que ele mora, o carro que ele tem, onde ele está, a viagem que fez. A gente precisa se perguntar sobre isso. Aos olhos de Deus, quem tem a preciosidade? E por último, pensar, né? O que o pecado do egoísmo causa na vida das pessoas. Porque você percebe, primeira coisa, né? A gente precisa ter cuidado para não viver apenas para nós mesmos. O rico vivia para ele. Ele pouco se interessava com os outros. O que importava para ele era ele, ou a família dele, ou a casa dele, ou os negócios dele. O que sempre importou em primeiro lugar foi isso na vida dele. Esse pecado do egoísmo é destruidor. Eu. Uma vez fizeram, há muitos anos atrás, fizeram uma pesquisa quando ainda era o telefone, não tinha celular. Qual é a palavra mais usada e mais ouvida nas transmissões telefônicas, né? Nas linhas de telefone era eu. Então o egoísmo faz isso. Aquele rico, não era só por ele ser rico que ele foi parar lá no Hades, mas pelo seu egoísmo, só pensou em si mesmo, nas suas riquezas, nos seus negócios, nas suas festas, nas suas roupas. Quantos nós conhecemos que só pensam e só falam nisso? O que importa é o seu mundo, o que importa é a sua vida, o que importa é o seu prazer. Outra coisa que é importante, né? Aquele rico não foi para o Hades, porque a parábola não diz que ele cometeu pecado, que ele matou alguém, que ele ludibriou outro, que ele passou a perna em ninguém. A parábola em nenhum momento
destacou algo que aquele rico fez de errado. Ele provavelmente frequentava a igreja, ele frequentava lá os seus religiosos, ele tinha sua religião judaica bem feita, ele provavelmente era uma pessoa certa que não fazia nada, a riqueza dele era honesta, ele provavelmente fez as coisas todas certas, sem nenhum problema, porque senão era destacado aqui, ele estava no inferno porque foi um cara que roubou, um cara que trapaceou, um cara que matou, um cara que mentiu, um cara que era corrupto, nada disso é destacado. Então, o pecado dele, do egoísmo, não era por comissão de algo que ele fez, era de algo que ele deixou de fazer. O pecado de omissão. Quantas vezes nós estamos preocupados se eu cometi um pecado maior, se eu cometi um pecado menor, quem é aquele, quem vai para o inferno? Aquele que pecou aqui, pecou lá, pecou, e esquecemos de tudo aquilo que omitimos em nossa vida, aquilo que devíamos fazer e não fazemos. Se sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado, diz a palavra de Deus na carta aos Tiago. Então, o maior problema que a gente devia orar: Senhor, perdoa pelos meus pecados, principalmente os de omissão, de deixar de fazer, de negligenciar o que eu tenho que fazer. Então, aquele rico, aos olhos dos homens, era pobre aos olhos de Deus e foi parar no inferno, não porque cometia fraudes, matava, judiava, mas porque negligenciou, se omitiu a fazer o que devia. O seu egoísmo era tão grande que ele viveu só para si mesmo. Tem muita gente que se gaba na hora que chega a morte: eu sei que eu vou para o céu porque eu nunca fiz mal para ninguém. Eu sei que eu vou para o céu porque eu nunca roubei. Eu sei que eu vou para o céu porque tudo que eu tenho foi com o meu suor do meu trabalho. Eu sei que vou para o céu porque tudo eu comprei honestamente. Eu sei que eu vou para o céu porque eu frequento uma igreja. Eu sei que eu vou para o céu porque eu tenho uma linha moral correta. Não. Ninguém vai para o céu porque é bonzinho. Ninguém vai para o céu porque faz a coisa certinha. Você vai para o céu porque você não se omite daquilo que Deus te chama e você tem Cristo Jesus, porque só Ele é o caminho. Então tem muita gente achando. Então esse rico foi para o inferno não porque fez algo errado, mas porque deixou de fazer o que era certo. Viver além de si mesmo, além do seu egoísmo, além do seu mundinho, além das suas prioridades pessoais, além do seu conforto pessoal. É aí que está a diferença. Uma terceira coisa é que nós temos que parar, ainda que Jesus não exaltou riqueza ou pobreza, e não foi por ser rico ou por ser pobre que você vai ou não para o céu, isso não tem nada a ver. Mas a riqueza é um perigo. Quando você adquire a riqueza e acha que ela é a base da sua segurança e de sua vida. Quando você se coloca a segurança, a sua esperança naquilo que você tem, você está se perdendo no egoísmo. Está se perdendo no egoísmo. É inegável que a riqueza é um perigo. Então o senhor está falando que eu não posso ser rico. Eu não estou dizendo, estou falando para você tomar muito cuidado. Não pôr o dinheiro é um ótimo servo, um péssimo patrão. Quando as pessoas colocam isso, elas vão mudando a vida. E você não vai percebendo que a sua vida está mudando, o seu egoísmo está mudando, o seu egocentrismo está mudando pela riqueza. Você vai buscar na riqueza a solução das suas vidas, isso está errado. Se transforma num ídolo.
A palavra de Deus, lá no Provérbios, capítulo 30, diz duas coisas: te peço, Senhor, não anegues a mim, afasta de mim a vaidade, a palavra mentirosa, e não me deis nem a pobreza, nem a riqueza, só a porção que me é necessária, para que de farto eu não venha dizer quem é o Senhor, ou empobrecendo eu não venha furtar e profanar o seu nome. Devemos ter muito mais cuidado com a prosperidade financeira do que a necessidade. Quantas vezes, por isso que Jesus diz, mais fácil entrar no camelo no buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Agulha, aquele buraquinho que fica no pináculo, que serve para as pessoas ali atrás do muro se defender as muralhas dos inimigos, não é agulha de crochê. Então Jesus está usando uma hipérbole, um exagero de expressão para mostrar a dificuldade que é. Ele não está dizendo que nenhum rico pode ir para o céu, ele está dizendo é mais fácil passar. Por quê? Ele está dizendo aquele rico que deposita toda a sua expectativa e esperança na riqueza, no que ele tem. Agora, a maior lição que nós precisamos tirar disso tudo é saber quem nós entendemos ser rico ou pobre nessa vida. Qual é a verdade que nós encaramos? Não podemos nos omitir do fato de que todos nós, em devidas proporções, diferentes proporções, olhamos diferentemente para os ricos do que para os pobres. Olhamos para os pobres como uns coitados, mesmo aqueles que têm Deus, que têm Cristo. Ai, tadinho, tadinho. Olhamos para os ricos que não têm Cristo como se eles fossem bem-sucedidos, como se eles fossem um sucesso. Ninguém quer tirar foto com o pobre, mas quer tirar foto com o rico. Então nós precisamos parar com isso e percebemos, todos nós, como nós fazemos diferença de um com o outro. Como nós consideramos, e aí mostra como nós ainda olhamos como o mundo olha e não atingimos uma excelência de percepção como Deus vê. Então, na verdade, o mais pobre dos homens que tem Cristo é mais rico do que o mais rico dos homens que não tem Cristo. Precioso a Deus, valoroso. Você pode ver, às vezes, aquele que não tem Cristo não tem uma roupa de marca, mas ele está selado pelo Espírito Santo e vestindo as vestes da justiça. Você pode ver aquele que é pobre, mas tem Cristo, ele não come o banquete dos ricos, mas ele já comeu o banquete dos céus, o pão da vida, bebe a água da vida, o pão que desceu do céu. Mas a gente muitas vezes se ilude, a gente se admira o rico, admira as coisas bonitas, a gente se empolga, a gente segue. Então essa verdade precisa ser falada no nosso coração, nós precisamos sentir isso. Nós precisamos sentir essa verdade, o quanto nós valorizamos o rico, que não tem Cristo, ao invés de valorizar o pobre que tem. Aqui Jesus fala, o rico que não tem nome, porque aquele que não tem Jesus não tem um nome no livro da vida. E Lázaro, que tem nome, que é mendigo, que não tem nome para a sociedade, mas tem nome no livro da vida. O que nós preferimos, ter um nome que a sociedade aplaude ou um nome no livro da vida? Queremos ser carregados pelas celebridades do mundo, pela sociedade, ou queremos ser carregados pelos anjos de Deus? Fica essa meditação, fica essa percepção, fica essa reflexão sobre as nossas vidas, né? Pobreza e riqueza não é teste para a alma, né? Na hora do túmulo, tudo se iguala. O velório pode ser diferente, mas o lugar que vão ficar vai ser igual para todos. Precisamos perceber que a alma de um crente verdadeiro é preciosa para Jesus. Preciosa.
Os homens podem elogiar e exaltar homens, mas é muito preferível ouvir o quanto é precioso para Deus. O quanto é precioso. E, por fim, precisamos entender o quanto o egoísmo ele atrapalha as nossas vidas. Não viva só para você. Não esqueça que não é o que você faz só que te leva para o inferno, que não te leva para o céu. É o que você deixa de fazer. Você pode nunca ter tirado um passaporte para viajar para a Europa, para os Estados Unidos, ou para onde quer que seja. Mas quem tem Cristo tem um passaporte para o céu. Receba isso, aprenda isso, não se esqueça disso. Nós cantamos e vivemos sempre a cruz de Cristo. Vamos sempre aos pés da cruz de Cristo. O servo sofredor que nos ensina que por mais que sofremos aflições aqui, tem uma eternidade garantida nos céus para aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.